Essa noite, certamente teremos uma instrução muito edificante para a nossa vida espiritual. A relembrar o que a desobediência causa. Causa sofrimento. E nós vamos ver bem isso, o que aconteceu com todos aqueles israelitas, o que fizeram e depois como o sofrimento continuou ainda. Certamente isso vai nos levar a refletir sobre pontos altos de nossa vida e saber como evitar tudo isso, sendo obedientes a Jeová. Depois nós teremos uma parte também, a obediência pode nos proteger. E nós queremos estar bem atentos, queremos ser rápidos em obedecer a Jeová. Por isso, continue bastante atento à reunião e será muito bom ouvir as suas expressões de louvor com seus comentários nas partes de perguntas e respostas. Então, dando início ao nosso tesouro da Palavra de Deus, nós ouviremos o irmão Sérgio Santos, que discorrerá sobre o tema A desobediência causa sofrimento. Um pai observa pela janela seu filhinho jogando bola com alguns colegas do quintal. Mas, de repente, a bola vai parar na rua. O garoto fica olhando, morrendo de vontade de pegar a bola. Um dos seus amigos diz para ele, vai pegar. Mas ele balança a cabeça e diz, não posso. Meu pai não me quer ver na rua. Esse ato de obediência certamente deve ter causado muitas alegrias para esse jovem. Provavelmente poupou a vida dele, não concordam? Entretanto, queridos irmãos, a obediência não está em alta no mundo de hoje. As pessoas vivem como se não houvesse leis, como se não tivesse princípios, vivem sem levar em consideração o que Deus pensa sobre os assuntos. E isso é muito antigo. Desde o início da humanidade, nós temos observado que a desobediência causa muitos sofrimentos. Para ilustrar, nós vamos usar os capítulos 9 e 10 da leitura dessa semana do livro de Esdras. Neste relato tem um episódio envolvendo o povo de Deus que ilustra isso. Mas antes de ler os versículos, apenas uma breve explanação do relato. Essa era uma ocasião que Jeová Deus estava protegendo a nação dele, o povo escolhido, o povo especial que Jeová escolheu, a nação de Israel. Porque era dessa nação que viria o Messias, Jesus Cristo. Então, naturalmente, Jeová podia dar orientações, normas, direção para o povo, como aqui encontramos nesses relatos hoje. Por exemplo, veja na sua Bíblia o capítulo 9 de Esdras, e inicialmente observe o que Jeová orientou que o povo fizesse. O versículo 12, Jeová disse assim, olha, não deem as suas filhas aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os seus filhos, e jamais busquem a paz e a prosperidade deles. Mas veja o que aconteceu. Olha lá no versículo 1. O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das terras ao redor e das suas práticas detestáveis. Observe o versículo 2. Eles tomaram algumas das filhas deles como esposas para si e para os seus filhos. E o final do versículo 11 diz, eles encheram ou eles a encheram de ponta a ponta com a sua impureza. Então, foi um total desrespeito a uma norma clara, direta de Jeová. Que outras razões havia? Como Jeová estava protegendo o povo dele, era a responsabilidade da nação de Israel manter a adoração pura. Tenta imaginar, por exemplo, pessoas de outras nações casando-se com a nação de Israel e vindo com todas as suas práticas, seus ídolos, suas imagens. Quão difícil seria para o povo de Jeová manter a integridade.
Por isso Jeová deu a ordem. E para corrigir a situação, eles precisaram devolver, abandonar as esposas, filhos, porque se os filhos ficassem, continuaria havendo um elo, né, de ligação. E assim, Jeová ordenou que a nação fosse leal para que protegesse a vinda de Jesus Cristo, Messias. De fato, esse foi um grande ato de desobediência. A adoração verdadeira poderia se extinguir se a nação se envolvesse com as nações pagãs. E como é que Jesus viria? Para quem que ele viria? Não é verdade? E nos nossos dias, queridos irmãos, como que isso também pode acontecer? Que proveito podemos tirar dessa matéria de hoje? Bem, quando um cristão ou uma cristã desobedece e se envolve emocionalmente com quem não adora Jeová, por exemplo, pode ser muito difícil para o cristão servir a Jeová do jeito que ele merece. Ou quando uma pessoa, por exemplo, entra num casamento adúltero. Talvez para quem não saiba, né, o que exatamente isso significa, casamento adúltero, é quando um cristão ou uma cristã se envolve emocionalmente, ele se separa do seu cônjuge e se envolve emocionalmente com uma outra pessoa. Mas essa separação é uma separação não bíblica. Então, quando uma pessoa separa sem um motivo do ponto de vista de Jeová válido, porque pode ser que para a pessoa ela acha que tem motivos, né? Mas quando se separa, uma separação não bíblica do ponto de vista de Deus é um casamento adúltero. Então, imagine quanto sofrimento talvez essa desobediência pode causar. Como que essa pessoa vai ter forças para servir a Jeová corretamente e assim por diante. Nossa matéria ela tem uma imagem que nos ajuda a ver que desobedecer a Jeová realmente causa sofrimento. Por exemplo, essa jovem irmã provavelmente recebeu conselhos, né, para se casar no Senhor, mas talvez não tenha levado muito a sério e agora precisa conviver, né, cuidar de um filho sozinho, ter que conviver com um esposo incrédulo, aceitar talvez algumas situações. Quão difícil para uma cristã, no caso dessa irmãzinha, né, é servir a Jeová tranquilamente, com a consciência em paz. Para ilustrar quão difícil, né, é isso, a pessoa achar que quando se envolve com alguém que não é crente, não tem dificuldades, é como alguém todo de branco, vestido de branco, trabalhar numa oficina mecânica, né, trocando peças, mexendo na graxa, e achar que isso não vai manchar a sua roupa. Obrigado, irmãos, pela imagem. É claro que nós queremos que o descrente aprenda sobre Jeová, que se torne um cristão, que passe a adorar Jeová. É o que queremos muito e seria muito bom. Mesmo assim, o cristão que entrou numa situação assim precisa tratar desse assunto com Jeová Deus e dizer para Jeová que entende o erro que fez e que de agora em diante ele vai se esforçar a fazer tudo o que Jeová deseja que ele faça de agora em diante. Por que será, queridos irmãos, que o escravo está provendo essa matéria tão importante para nós agora em nossos dias? É porque os ataques de Satanás à integridade dos verdadeiros cristãos e dos verdadeiros adoradores são cada vez mais agressivos. Satanás, queridos irmãos, é como uma serpente venenosa que fica silenciosa, escondidinha, aguardando passar a presa, e a hora que a presa passa, ele ataca com uma mordida que pode ser fatal. Por isso, esses alertas e essas ajudas. Mas o que é que nós podemos fazer se, por causa da nossa imperfeição, sem querer, talvez nós desenvolvemos algum conceito errado sobre esse assunto, algum pensamento ruim, ou se, de repente, tomamos um caminho perigoso nessa direção? A publicação de onde foi tirada essa imagem, o livro de Jeremias, lá no capítulo 35, versículo 15, diz assim: por favor, recuem cada um do seu mau caminho, façam o que é certo, não sigam outros deuses, nem os sirvam. Então, nós somos incentivados a avaliar a nossa motivação, nossos pensamentos.
Queremos analisar as áreas da nossa vida que talvez tenhamos alguma fraqueza. Pode ser amizade íntima com o sexo oposto, internet, alguma situação queremos analisar profundamente. E é interessante que o capítulo 6 dessa publicação, de onde vimos a imagem, no parágrafo 14, ali faz a segunda comparação. Se queremos ou se desenvolvemos algum pensamento ruim, alguma atitude, ou estamos num caminho perigoso, lá diz assim: assim como uma dona de casa esfrega até mesmo os cantos escondidos da cozinha para manter a casa limpa, a pessoa deve se esforçar bastante para limpar seus pensamentos e conduta em particular. Portanto, queridos irmãos, tudo que Jeová nos pede é de fato para o nosso bem. Afinal de contas, Deus é amor. Assim, Jeová não só nos deu algo de benefício para nós agora, mas fazer tudo o que Jeová nos pede vai evitar muito sofrimento agora e vai nos levar a ter riquíssimas bênçãos no novo mundo debaixo do seu reino. Muito obrigado, irmão Sérgio, pela excelente palestra que fez para nós. Certamente foi bastante edificante. Queremos agradecê-lo. Então, agora nós vamos iniciar joias espirituais. E assim que terminar joias espirituais, os irmãos que vão fazer parte na sala B, poderiam, por favor, já se dirigir para lá, que o irmão Jorge e Maria vai estar aguardando vocês lá, tá bem? Então, aqui nós vamos ouvir as considerações de joias espirituais pelo nosso irmão Ian Liberali. Demos atenção. Muito bem. Que joias espirituais tiramos dos 2 últimos capítulos de Esdras? Com certeza vamos poder absorver a boa preparação que os irmãos tiveram essa semana, com seus bons comentários, se possível, em no máximo 30 segundos. E para iniciar a nossa consideração aqui, gostaríamos de ler o livro de Esdras, capítulo 10, e o versículo 44. Quem poderia ler para nós esse texto, por favor? Irmã Rafaela Fuentes. Todos esses tinham tomado esposas estrangeiras, e eles mandaram embora as esposas junto com os filhos. Obrigado pela leitura. Então, nós vimos que a ordem era que as esposas fossem embora junto com os filhos. A pergunta que tem em nossa apostila é: por que os filhos foram mandados embora junto com as esposas? Irmã Miriam Gomes. É porque se os filhos tivessem ficado, provavelmente elas teriam retornado para buscá-los. E também pelo fato de que os filhos pequenos precisam dos cuidados maternos. Exatamente. Olha como havia mais coisas envolvidas, não é mesmo? E agora, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Vamos dar início aqui com o irmão Carlos Barbosa. Então, Esdras 9, 1 e 2, surgiu a pergunta: por que será que casar com o povo de outra terra era uma ameaça séria? Porque Jeová esperava que daqueles descendentes, aquela nação santa, por assim dizer, viria o Messias. Se eles se desviassem com outros tipos de adoração, abandonassem a Jeová, para onde viria o Messias então? Então, realmente, Esdras ficou muito preocupado. Ao analisar essa situação, me deparo então com a importância de sempre procurar ser leal a Jeová, sempre dar o nosso melhor a Jeová em termos de adoração a Ele. Muito bem, obrigado. Lá atrás, irmã Natália Zacarias. Achei interessante que, assim como o agricultor, ele primeiro prepara o solo, arando antes de lançar as sementes, Esdras, ele preparou o seu coração para receber a palavra de Deus fazendo muita oração, conforme Esdras 10, 1. Então, como é importante, que nós também, como instrutores da Bíblia, sigamos esse exemplo por primeiro orar para podermos preparar assim o nosso coração. Obrigado. Aproveitando, irmão Rafael Zacarias.
Em Esdras 9, 3 e 4, Esdras ficou profundamente abalado ao descobrir que vários judeus, inclusive sacerdotes e levitas, haviam se casado com mulheres estrangeiras. No versículo 6, ele até disse a Jeová que estava envergonhado e constrangido devido aos pecados da nação. Afinal, a nação estava voltando do exílio babilônico, que foi uma repreensão de Jeová após eles terem pecados por séculos contra Deus. Isso pode ser comparado à situação de um cristão desassociado por um pecado grave, que após se recuperar e ser readmitido, volta a cometer os mesmos erros. Qual a lição para nós? Precisamos nos avaliar regularmente para garantir que nossas ações estejam em harmonia com a vontade de Jeová, pois devido à nossa imperfeição, é fácil perdermos o bom critério e pecarmos contra Deus. Obrigado. Irmã Rosa Maria Gaudi. No capítulo 10, no versículo 10, os israelitas que se casaram, com mulheres estrangeiras, eles foram classificados por Jeová como infiéis, não é? Então, será que hoje em dia isso mudou? O cristão que ele se casa com um descrente, ele não é exemplar e ele não tem real apreço pela dádiva divina do casamento. Então, entrar numa união dessa com descrente depois do batismo pode até mesmo custar alguns privilégios, entre o povo de Jeová. E não seria lógico a pessoa orar para Jeová dizendo que reconhece que ela errou deliberadamente, mas pede a bênção de Jeová. Hoje em dia, também uma união desse tipo é classificada por Jeová como infidelidade a ele. Obrigado. Irmã Maiana Sampaio. No 10, 18 em diante, menciona o nome de todos os homens que se casaram com essas mulheres estrangeiras. E aí eu fiquei pensando, a gente quer o nosso nome escrito no livro da vida, não nosso nome num registro de pecados sérios, E foi o que eles fizeram. Mesmo que eles se arrependeram depois, e mandaram aquelas mulheres embora, mas teve consequência, famílias foram desfeitas, filhos ficaram sem pais. Então nunca vale a pena fazer isso. Obrigado. Lá no fundo, irmã Camila Liberali. Capítulo 10, do 2 ao 4, ali fala que Secanias foi humilde e admitiu seu erro prontamente e se arrependeu tomando a decisão de agir conforme a lei de Jeová. Da mesma forma, nós hoje podemos cometer erros ao não seguir princípios da Bíblia, mas devemos ser humildes e nos arrepender e já tomar ações prontamente para voltar a seguir os princípios novamente. Obrigado. Irmã Leis Alves. No 9:13 fala que Jeová ele não age conforme os nossos erros, Tanto que ele permitiu que o povo lá sobrevivesse. Isso mostra o quão Jeová é misericordioso conosco, apesar da nossa imperfeição. E uma forma da gente mostrar gratidão por essa misericórdia de Jeová é por se esforçar em seguir de perto os padrões dele, e dar o nosso melhor para ele. Isso mesmo. Irmão Rogério Gomes. Obrigado, irmã Laís. Então, em Esdras, capítulo 9, versículo 14, será que violaremos novamente os teus mandamentos e formaremos alianças matrimoniais com os povos que praticam essas coisas detestáveis? Então, muitos hoje acham não haver nenhum mal em casar-se com alguém de uma religião diferente, conquanto que ambos tenham a mente aberta. Mas Jeová sabe que para um casamento feliz, a união quanto a crenças e princípios é fundamental, um elemento importantíssimo. E a Bíblia relata que aqueles que desconsideram tais conselhos ferem-se moralmente e espiritualmente. E, além disso, passam efeitos infelizes para a sua prole. Obrigado. Irmão José Aleixo. Em Esdras, capítulo 9, versículo 12, ali diz: jamais busca a paz e a prosperidade deles. Então, trazendo para os nossos dias, esse texto nos ensina que, embora o mundo possa querer nos iludir com desejos enganosos, não podemos cair nessa armadilha, pois sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, pois isso poderia nos afastar da terra prometida de Jeová. Então, seguir Jeová, a sua organização, é o único porto seguro que nós temos, conforme o Esdras deixou bem claro nesse texto. Muito obrigado. Irmão Edilson Santos. Os versículos iniciais do capítulo 9
mostra Esdras refletindo, né? E ele fica naquela situação de humilhação até o anoitecer. Aí é que ele vai fazer essa oração e ele fala de coisas que estavam afetando a nação, né? Ele representa de fato a nação perante Jeová. Então a lição que fica é que aqueles que representam a congregação em oração, eles têm que também meditar para que os assuntos expostos sejam coisas que afetam o grupo. Muito obrigado. Irmã Odete Fares, aqui na frente. Eu gostaria de destacar duas qualidades que Esdras pontua de Jeová nessa oração, que está no capítulo 9, e no versículo 9 ele ressalta que Jeová possui amor leal, por isso que ele teve misericórdia com seu povo. E no versículo 15, ele diz: ó Jeová, Deus de Israel, Tu és justo, pois sobrevivemos como um restante até hoje. Então, essas duas qualidades de Jeová guiaram a sua paciência com aquele povo, preservando assim a prole de Abraão até a chegada do Messias. Porque, conforme já foi muito bem comentado, se não fosse a intervenção divina, não haveria Cristo. Obrigado a todos os irmãos pela sua boa preparação. Com certeza nos beneficiamos muito de seus comentários. Obrigado a todos pelos comentários, foram bastante edificantes. Também, irmão Ian, pela condução dessa importante matéria, Encontre Joias Espirituais. Nós vamos passar agora a leitura da Bíblia, está a cargo do irmão Tiago Brizola. Vamos ler junto com ele Esdras 9, do 1 a 9. Assim que essas coisas foram feitas, os príncipes se dirigiram a mim e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das terras ao redor e das suas práticas detestáveis, as práticas dos cananeus, dos hititas, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles tomaram algumas das filhas deles como esposas para si e para os seus filhos. Agora eles, a descendência santa, se misturaram com os povos das terras ao redor. Os príncipes e os subgovernadores foram os que mais praticaram essa infidelidade. Assim que ouvi isso, rasguei a minha túnica e a minha capa, arranquei cabelos da minha cabeça e pelos da minha barba, e me sentei, profundamente abalado. Então, todos os que temiam as palavras do Deus de Israel se reuniram à minha volta, por causa da infidelidade do povo que tinha voltado do exílio. E eu fiquei sentado, profundamente abalado, até a oferta dos cereais do anoitecer. Quando chegou a hora da oferta de cereais do anoitecer, levantei-me do meu estado de humilhação com a túnica e a capa rasgadas. Ajoelhei-me e estendi as mãos a Jeová, meu Deus, e disse: ó meu Deus, eu me sinto envergonhado e constrangido para levantar o rosto a ti, ó meu Deus, pois os nossos erros se multiplicaram sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa se acumulou até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até hoje, a nossa culpa tem sido grande. E por causa dos nossos erros, nós, nossos reis e nossos sacerdotes temos sido entregues às mãos dos reis de outras terras, sofrendo com a espada, o cativeiro, o saque e a vergonha, como se vê hoje. Mas agora, por um momento, Jeová, nosso Deus, mostrou-nos favor, permitindo que um restante sobrevivesse e dando-nos um lugar seguro no seu santuário, para fazer os nossos olhos brilhar, ó nosso Deus, e para nos se animar um pouco na nossa escravidão. Pois, embora sejamos escravos, nosso Deus não nos abandonou na escravidão, mas no seu amor leal por nós, ele nos concedeu o favor dos reis da Pérsia, para nos se animar, a fim de que se erguesse a casa do nosso Deus, e se restaurassem as ruínas, e para nos dar uma muralha de pedras em Judá e em Jerusalém.
obrigado, irmão Tiago, pela leitura. Nós apreciamos muito a sua leitura, bastante exata, né? A gente percebe como o irmão se preocupa bastante com a pontuação, né? Em ler exatamente aquilo que está escrito. Isso realmente nos edificou. Vimos que o irmão estava passando nesse ponto do melhore, né? No ponto 2, que é falar de coração. Isso envolve nós falarmos da forma como nós falamos, né? E nós sabemos que você expressou da forma como você costuma ser mesmo, né? E se preparou bem. Então, aqui nós temos que fazer essas perguntas, né? Conforme mostra essa matéria, né? Falar de modo natural não significa falar de qualquer jeito. Lembre-se da importância da mensagem e fale de forma correta, fácil de entender. Nós gostamos muito, viu, da forma como o irmão fez. Obrigado, viu, Tiago? Até uma próxima ocasião. Agora nós vamos ouvir nossas irmãs. Tem a irmã Magali Monticelli e a irmã Laís Alves em primeira conversa. Então vamos apreciar essa apresentação de nossas irmãs. Boa tarde. Podemos conversar um minutinho? Boa tarde, podemos sim. Ai, que bom. Eu me chamo Magali, e você? Laís. Tá tudo bem com você, Laís? Olha, eu vou ser sincera com você, não está muito bem, não. Estou com uns problemas de saúde, estou com uns problemas na família. Esses dias têm sido bem difíceis para mim. Ah, eu te entendo. Esse mundo anda com tantas tristezas, sofrimento, doenças. Mas, Laís, você acha que o sofrimento é um castigo de Deus? Às vezes eu penso que é sim, porque as pessoas estão tão rebeldes. Ah, mas obrigada pela tua resposta, mas nós podemos ver a resposta aqui na Bíblia. Olha, acompanhe comigo Tiago 1,13, que diz assim: quando alguém estiver sob provação, que não diga, estou a ser provado por Deus. Pois com as coisas más, Deus não pode ser provado e não prova ele a ninguém. O que você achou desse texto, Laís? Pelo que eu entendi aí, fala que Deus ele não prova ninguém. Não é maravilhoso a gente saber disso, Laís? Se Deus não prova ninguém, se Deus não, se o sofrimento não é castigo de Deus, Laís, por que será que nós sofremos tanto? Mas olha, essa resposta nós vamos saber na Bíblia semana que vem, se você permitir, é claro, né? Então, e aproveitando também, eu gostaria de deixar com você esse folheto, que esse folheto aqui ele tem um tema muito interessante também, uns tópicos que falam sobre o sofrimento vai acabar algum dia. Se você puder ficar dando uma ler durante a semana, nós podemos também avaliar isso aqui na semana que vem. Você concorda com isso? Ah, eu gostei muito, Ai, Magali. que bom. Então, pode ser nesse mesmo dia e nesse mesmo dia da semana? Pode sim. Ah, então está combinado. Combinado. Obrigado, irmãs Magali Monticelli, também a irmã Laís. Nós gostamos muito da apresentação de vocês, viu, que vocês prepararam. Ficou bastante edificante. Estávamos percebendo a irmã passar no ponto, mostre como colocar o assunto em prática, né? É tão importante isso quanto que o que está se dizendo, né? A mensagem. Porque se a pessoa não sabe como vai colocar em prática. Então, nós percebemos que a irmã aplicou pontos aqui, né? Como na pregação, faça perguntas com jeito, né? Perguntas de raciocínio. E nós percebemos que você fez, né? Se ela achava que Deus era culpado, né? Ou trazia o sofrimento. Era uma forma de fazer perguntas de raciocínio, né? Nós queremos agradecer, viu, a boa participação de vocês. Nós vamos passar agora a parte da irmã Thais Gaudi, junto com a irmã Evelyn Otso. Então, nós vamos fazer a revisita. Vamos dar atenção a elas.
Evelyn, o que você acha da gente aproveitar esses últimos minutinhos do nosso horário de almoço para falarmos mais um pouquinho sobre o assunto de ontem? Pode ser sim, Thaís, sem problemas. Sabe que eu fiquei pensando naquilo que você me disse ontem? E, Thaís, se as situações difíceis que nós passamos na vida não são provações de Deus, então por que nós sofremos tanto? De fato é um assunto para a gente pensar, né, Evelyn? Até porque muitas pessoas acabam culpando a Deus por algo que ele não é responsável. Eu vou te dar um exemplo. Quando alguém morre, o que as pessoas costumam dizer a respeito de Deus? Bom, eu já ouvi dizer que é a vontade de Deus, Deus levou a pessoa para junto dele, coisas assim. Exatamente, é isso mesmo. E é muito triste as pessoas dizerem isso, não é? Mas veja só que interessante a resposta da Bíblia do porquê nós sofremos. Eu tenho a Bíblia aqui no meu tablet, eu gostaria que você lesse para nós o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 19. Você lê para a gente, por favor? Leio sim. Diz: sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Esse maligno é o diabo? Exatamente, é ele mesmo. Veja que a influência do diabo sobre a humanidade é tão grande que a Bíblia diz que o mundo inteiro está no poder dele. Você acha que dá para a gente esperar algo bom de um governante mau? Não, certamente não. Então é por isso que nós vemos tanta maldade, ódio, guerras no mundo hoje em dia? Exatamente, é por isso mesmo. Mas nada disso tem passado despercebido de Jeová. Ele está atento a tudo isso, Evelyn. E a Bíblia também mostra como que ele se sente quando ele nos vê sofrendo, né? Amanhã a gente pode continuar esse assunto. Mas aproveitando aqui nossa conversa, você já foi em alguma reunião das Testemunhas de Jeová? Não, nunca fui. O que você acha, então, de fazer uma visita para a gente? Eu tenho aqui um vídeo que mostra um pouquinho, uma prévia, de como é uma reunião nossa. Eu vou mostrar para você, olha só. Então, Evelyn, nas nossas reuniões, nós analisamos o que a Bíblia diz e procuramos colocar em prática os seus ensinamentos. Todos são muito bem-vindos, a entrada é gratuita e nós não fazemos nenhum tipo de coleta. É bem diferente das outras religiões que eu já frequentei. Pareceu interessante. Eu vou pensar direitinho e aí, se der certo, amanhã eu te falo. Combinado, então. Obrigado também, irmã Thaís, pela boa participação. Nós apreciamos muito a forma como a irmã fez a revisita, né? Bastante edificante. Inclusive, nós estamos observando como que a irmã aplicaria, né, essa sugestão do melhore aqui na lição 6, né? Explique por que você lê o texto. Isso também é extremamente importante, né? Só ler, a pessoa não vai entender o que foi lido. Então, uma das técnicas de se ajudar a pessoa à medida que lê um texto é ler, explicar, ilustrar e aplicar. E nós percebemos que você passou por todos esses pontos aí. À medida que lê o texto, já fez a pergunta, será que alguém mau pode trazer um bom governo? É lógico, a pessoa já disse não, né? De cara, né? Ela entendeu o texto que você leu, né? Isso foi excelente, viu? Queremos agradecer a boa preparação que as irmãs fizeram. Vamos passar agora ao estudo bíblico de congregação. Está a cargo da irmã Odete Fares, que fará junto com a irmã Juliana Luz. Vamos ouvir. Então, Juliana, nosso tema hoje é muito bom. E após a sua leitura dos parágrafos, nós vimos algumas dicas de como aproveitar ao máximo a leitura pessoal da Bíblia. Então, já na introdução desse capítulo, há uma sugestão que torna mais fácil enfrentar o desafio de ler a Bíblia inteira e não desanimar. Qual que você percebeu que é a sugestão? Então, seria dividir o projeto em etapas menores.
Exatamente, porque a Bíblia é um livro muito extenso, tem mais de 31.000 versículos. É um desafio em tanto. Mas veja por que não devemos desanimar. Lá no Salmo 1:1-3, se você puder fazer a gentileza de ler para nós, temos dois pontos importantes a ressaltar. Pode ir. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores, mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Muito obrigada, excelente leitura. Então, a pergunta para esse texto é: por que é importante ler a Bíblia regularmente? Que aí está na expressão poética, dia e noite. Então, para sermos mais felizes e bem-sucedidos na vida. E é o que todos nós queremos, não é, Juliana? Mas, aproveitando essa leitura, já faz algumas semanas que você está estudando a Bíblia comigo. Deu para você sentir na sua vida pessoal a veracidade disso que Deus fala aqui? Deu sim, Odete. Depois que eu comecei a estudar, eu me sinto bem melhor. Que bom, dá para notar mesmo, Juliana. Parabéns pelo seu esforço. Agora, tem uma outra pergunta que nos ajuda a refletir. É como manter a regularidade, que às vezes você começa um projeto e para no meio do caminho, né? Como manter a regularidade na leitura da Bíblia? Qual é a dica dada aí? É começar lendo a Bíblia todos os dias por alguns minutos. Isso mesmo. Eu comparo isso a saborear um novo tempero, uma nova receita. Então, à medida que você vai gostando, você repete a receita. E o mesmo acontece com a Bíblia. Então, a gente começa aos poucos e aí vai ampliando. Mas tem uma outra pergunta, que é 2, que diz assim: como você pode aproveitar ao máximo sua leitura da Bíblia? Seria por meditar no que eu estou lendo. Exatamente, foi o que você leu no Salmo 1:2, em voz baixa, quer dizer isso, para você. Você medita, você pondera e tira valor daquele trecho. Há 3 perguntas úteis nesse parágrafo para fazer essa reflexão. Quais são? Quando estiver lendo, pergunte-se: o que isso me ensina sobre Jeová? Como eu posso colocar isso em prática na minha vida? E como posso usar o que estou lendo para ajudar outras pessoas? Certa ocasião, um orador, ele ilustrou isso assim: quando você lê um trecho da Bíblia, aponte para cima, vai lembrar de Jeová e suas qualidades. Depois, para você vai ver o valor daquela matéria para você pessoalmente. Depois, para frente, para o próximo, como ajudar outros com aquela informação. Agora, finalmente, temos aqui uma pergunta, que é a 3, como encontrar tempo para ler a Bíblia? Eu confesso que essa é a minha dificuldade, né? Principalmente agora com minha filha pequena. É verdade, concordo, Juliana. Mas aqui diz que a gente pode fazer o quê? A gente pode separar um horário todo dia para ler a Bíblia. Isso. E qual seria o melhor horário para você? Para mim seria logo cedo. Para mim também. Dá para a gente se concentrar melhor, né, sem qualquer distração. Então, não adianta ler por ler, só cobrir páginas, né? Queremos aproveitar o que estamos lendo. Parabéns, viu? Gostei da sua preparação. Mas temos mais dicas agora no próximo parágrafo. Podemos ler. Agradecemos também a boa participação das irmãs, da irmã Odete e também da irmã Juliana. Estamos observando aqui como que essa matéria, né, do estudo, como aplicar os pontos principais, né, nos deter aos pontos principais, chamar atenção para eles. Né? E nós percebemos como a irmã fez isso, né? Inclusive estava nos tópicos. Né? Podemos considerar aqui como sendo aquelas perguntas básicas, né, do artigo. Né? Como intercalou e entrelaçou esses pontos principais, né, chamando atenção para eles. Queremos agradecer, viu, Odete, a boa participação da irmã. Então, terminando agora nossa reunião Faça o Seu Melhor no Ministério,
nós vamos dar início à nossa reunião Nossa Vida Cristã. Então, todos os que puderem, poderão se pôr de pé e cantarmos juntos o cântico 150, para iniciarmos juntos essa reunião. Busquem a Deus para obter livramento, com base em Sofonias 2:3. Vamos ouvir e cantar. Então, agora iniciando nossa reunião Nossa Vida Cristã, nós vamos ouvir nosso irmão João Alves a desenvolver esse tema para nós. A obediência nos protege. Demos atenção. Eu acho que todos nós aqui ficamos ansiosos, né? Para quando nós vamos ouvir lá a expressão, né? O Armagedon chegou. E vai ser um teste, né, para a nossa obediência, como nós vamos ver no vídeo. Ali o irmão vai destacar vários assuntos. Até ele fala, né, que é uma boa notícia ouvir, né, que nós entramos no Armagedon, ou estamos no Armagedon. Mas para quem que é uma boa notícia, né? A parte nos diz, a obediência nos protege. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses 1:8, fala que em chamas de fogo, ao trazer vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem às boas novas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai ser uma época de alegria para aqueles que são fiéis a Jeová e uma época de dificuldade para aqueles que não conhecem. Então nós vamos assistir o vídeo, depois nós temos algumas perguntas para fazer para os irmãos. Então vamos dar atenção ao vídeo. Vamos aí relembrar bastantes pontos importantes, né? O que irá acontecer, né, durante esse período, né? Muito bem, então aí agora os irmãos podem se expressar, né? E a primeira pergunta é: o que vai acontecer antes do Armagedon? O que vai acontecer? A irmã Daiane, lá no fundo. Fomos atacados por uma coalizão de nações. Obrigado, irmã Daiane. Ainda quem gostaria de... A irmã Natália, Zacarias. E também, depois da destruição de todas as organizações religiosas falsas, pode ser que Jeová use os seus servos para divulgar uma mensagem bem forte de julgamento no mundo todo. Então, por isso que a parte da obediência nos protege, né? Você vai ter que ser obediente. Alguém mais ainda tem um comentário? A irmã Rosa. E também porque a obediência, ela produz bons resultados, né? Ela dá frutos desde já. Uma delas é que a gente se torna melhor instrutor e está sempre apto, né, a aceitar as novas ordens que vêm da organização. Muito bem. Bom, então isso para alguns dias, né? Agora vamos ver para hoje. Por que ser obediente é bom para nós hoje? Né?
Irmã Ana. Porque seguir as orientações da organização nos dá paz mental, ficamos mais preparados para o futuro e também podemos ser uma boa influência para os que não servem a Jeová. Obrigado. Ainda mais? O que nós pudemos notar lá no vídeo que ajudou o irmão Mário. A obediência também demonstra o nosso amor por Jeová e nos dá franqueza no falar, tanto quanto quando ensinamos aos nossos estudantes, quando também, às vezes, talvez precisamos dar algum conselho para algum irmão ou irmã. Nós pudemos ver ali várias ilustrações que ele mostrou, né, do que aconteceu nesses anos de pandemia, né? A obediência do povo de Jeová resultou na vida, né, de muitos dos nossos irmãos. E a última pergunta, que é qual é a relação entre a Armagedon e a obediência? Irmão Paulo? Que nós temos que estar prontos, né, como segundo Tiago 3,17, para obedecer. Mesmo que haja mudanças, nós temos que acatar essas mudanças. E foi citado aí os soldados bem treinados, né? Então nós estamos prontos para obedecer e essa obediência vai nos proteger. Obrigado, Paulo. Mais um? Bom, Luiz? O irmão que fez o discurso para nós no final de semana, ele associou pronto para obedecer como aquela obediência que flui. E não precisa fazer força para pôr em prática. Então, aquela pessoa que é humilde, ele está disposto a adaptar o que ele pensa para pôr em prática aquilo que está sendo orientado mediante o escravo. E nós queremos fazer isso, porque é isso que vai nos proteger a passar pelo Armagedon. Então, diferente daqueles israelitas, como nós vimos no início da nossa reunião, os que se manterem obedientes a Jeová, com certeza irão sobreviver ao Armagedon. Obrigado, irmão João. Foi bastante edificante essa matéria. Para nossa proteção, certamente queremos continuar obedientes. Nós vamos agora, nessa parte do estudo bíblico de congregação, ainda terminando o capítulo 50, observar os pontos 6 e 7 e o resumo, com o irmão Fernando Almeida. Na semana passada, nós demos início ao capítulo 50, sobre o tema Como ter uma família feliz, parte 2. E nós consideramos alguns pontos bastante importantes na semana passada. Falou sobre os conselhos que Jeová dá para os pais, mediante a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Também observamos na semana passada, aprendemos que conselhos que também Jeová dá para os filhos, né? Para serem bons filhos e fazer com que a família seja feliz. E um terceiro ponto abordou o tópico como a família pode se aproximar mais de Deus e que ajuda Jeová nos dá nesse sentido. Também na semana passada falou sobre como os pais devem educar os seus filhos de uma forma amorosa, né? Com amor, paciência. Isso foi mostrado na semana passada, como também como os pais devem se preocupar para proteger os seus filhos, ainda mais na época que vivemos, né? Então, foi muitos pontos bastante importantes que consideramos na semana passada, e nessa agora vamos considerar, a partir do ponto 6, respeite seus pais. É o ponto que nós vamos começar a abordar. Nós vamos observar que as crianças e adolescentes que mostram que respeitam os pais
da forma como reagem e como falam com seus pais, né? Então, nós vamos, por exemplo, agora ver um vídeo e vamos, então, após esse vídeo, fazer alguns comentários. Então, vamos assisti-lo. Então, nós temos duas perguntas aqui relacionadas com esse vídeo que acabamos de ver. A primeira pergunta é: por que é bom que os jovens se esforcem para conversar com seus pais? Por que é bom que os jovens conversem com seus pais? Aqui mostrou no vídeo algum certo esforço que alguns jovens devem fazer, né? A irmã Odete. No vídeo foi citado Provérbios 15, 22, que diz: os planos fracassam quando não há comunicação, mas com muitos conselheiros há bons resultados. Então, se isolar só agrava o problema, né? Então, tem que saber o momento certo de falar e a maneira certa de falar. Obrigado, irmã Odete. Uma outra pergunta, a segunda, né? Como um jovem pode falar com os pais de modo respeitoso? Como é que eles devem? Irmão Rogério. No vídeo mostrou, né, que não adianta você querer achar o tempo dele para poder falar com os pais. Às vezes os pais estão ocupados e os pais não vão poder dar a atenção que o filho merece. E aí no vídeo mostra, né, no momento certo, né, respeitosamente falar com o pai, e deu a sugestão até de escrever uma cartinha, né, para poder entregar para o pai. Aí já é quase, já tentou algumas formas, de repente o pai ou a mãe está muito ocupado, né? Então uma carta pode ser usada, né? E às vezes também o filho não discerne, devido à idade que ele possa ter, que ele é inapropriado falar em certos momentos, né? Ali citou um momento, lembra-se? Foi mostrado aí no vídeo um momento que era um pouco inapropriado. O filho, o irmão Antônio. Um momento apropriado seria numa hora de uma das refeições, e uma hora inapropriada seria quando o pai ou a mãe estão muito ocupados. Por exemplo, ela mostrou o pai consertando o carro, daí não tinha como o filho conversar com ele naquele momento. Isso mesmo. Não. O filho precisa também aprender o momento adequado para falar, não é? Muito bem, vamos ler ali o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Quem gostaria de ler esse texto, irmão Gustavo? Escute, meu filho, a disciplina do seu pai, e não abandone a instrução da sua mãe. Então, debaixo dessa passagem bíblica, nós temos a pergunta: como um jovem deve reagir quando os pais dizem para ele o que fazer? Então, segundo esse conselho bíblico aqui, como? Irmão Wagner. O texto é bem claro em dizer que escute, né? Dê atenção, ou seria, e tente assimilar aquela orientação, né? Obrigado. Irmão Dario. Esse ponto é bem interessante porque o vídeo mostra um contraste muito grande de como um cristão deve encarar os pais e de como o mundo ensina isso. Os desenhos animados, né, eles mostram sempre a figura paterna como um bobalhão, alguém que não sabe nada, né, e que os filhos são muito mais espertos. Então, principalmente se o nosso estudante for bem jovem, talvez seja uma oportunidade até de falar para ele se expressar, né? O que os desenhos, o que a mídia produz que mostra que é diferente desse princípio bíblico. Isso mesmo, obrigado pelos comentários, né? Aqui agora, passando para o parágrafo 7, nós vamos observar aqui que as testemunhas de Jeová, elas devem reservar tempo
para estudar a palavra de Jeová com os seus filhos, né? Ou seja, estudar a palavra em família. Agora, como esse estudo pode ser feito? Porque varia, né? Cada família, varia a idade de cada filho. Às vezes tem famílias que têm filhos intercalados com um período assim grande de anos, né? Então, tudo precisamos aprender a ter um procedimento adequado para a família que temos. Nós vamos ver aqui um vídeo que justamente vai abordar esses pontos, esses pontos interessantes de como devemos fazer um bom estudo em família. Então, vamos assistir esse vídeo e depois vamos fazer algumas considerações de pergunta. Nós vimos através desse vídeo 3 aspectos importantes para dirigirmos um estudo em família, para que esse estudo seja bem-sucedido. Então, vamos responder esses três pontos. O primeiro, por exemplo, fala sobre como uma família pode ter uma programação para adoração em família. Então, como? Vamos ver aqui a Laís. Ela mostrou a importância de ter regularidade e entender que faz parte da adoração a Jeová. Até comparou as nossas reuniões. Se nós não perdemos as reuniões, nós jamais deveríamos também perder ou deixar de lado a adoração em família. E também é necessário disciplina. A adoração, esse estudo em família, ela deve ser mais importante do que qualquer coisa, então não devemos desistir. Obrigado, Laís. Muito bem. Se colocarmos em prática esse ponto, certamente já vai ser um ponto positivo nessa adoração em família, não é? O segundo ponto aqui é como os pais podem fazer a adoração em família se ser descontraída e de ajuda para os filhos, né? Mostra aqui uma foto no início desse estudo aqui, uma família. A irmã Laís Alves. Então, os pais deram umas dicas boas. Eles falaram sobre a duração da adoração em família ser mais curta, principalmente quando tem crianças, né? Também ele pode ser uma fruta, um bolo, e ser assim, como a gente vê na imagem, né? Uma conversa com seus filhos, para que os pais consigam extrair o que está realmente nos seus corações. Isso mesmo, muito bem. A irmã Francisca. Então, o irmão, ele deu uma sugestão de cada membro da família escolher um tema da adoração, para que a adoração seja em família e não apenas de uma pessoa só. Obrigado, irmã Francisca. O terceiro ponto, no seu caso, o que poderia prejudicar a adoração em família? Aqui no vídeo mostrou alguns pontos, algumas dificuldades que as famílias tinham, dificuldades diferentes, né? No seu caso, se você tiver um ponto a falar da sua experiência, é bom também. Irmão Wagner. Bom, a verdade em casa é muito difícil, às vezes, por causa dos imprevistos, né? A semana, geralmente, sempre acontece alguma coisa que atrapalha, a gente tem que sempre reajustar a nossa adoração em família. Mas a gente sempre está se esforçando para não deixar uma semana em branco. Isso, né? Ele mencionou até uma palavra, ter um plano B. Então, a pessoa tem aquele dia, né? E aquele dia, as crianças, né? Principalmente a família que tem filhos, né? Para que eles saibam que é aquele dia. Mas se surgir um problema inesperado, de repente há um plano B. Aí cada família vai fazer esse plano B de acordo com as suas necessidades. Nós vamos abrir aqui nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quem gostaria de ler? A irmã Amanda. Essas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração, e você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao levantar. Obrigado. Quem tem um comentário aqui para falar sobre essa necessidade dos pais estar sempre preocupados em falar com os seus filhos? A irmã Rosa Maria. Que a adoração em família ela não precisa ser necessariamente algo
extremamente formal, né? Não obrigatoriamente todo mundo tem que se sentar em volta de uma mesa, mas de acordo com Deuteronômio, os pais podem instruir os seus filhos em qualquer horário do dia, em qualquer ocasião ou em qualquer lugar. Isso, nós vemos ali a gravura, né? Estava no piquenique, né? A família ali, os filhos e os pais aproveitaram a oportunidade para falar alguma coisa, né, sobre Jeová, não é mesmo? Agora, nós vamos observar esse quadro aqui, que há algumas ideias para se ter essa adoração em família. Alguém poderia comentar duas e depois duas? As primeiras duas, vamos, a irmã Sulamita. Preparar as reuniões da congregação e também ler um relato da Bíblia e depois conversar sobre ele. Isso, então, mais duas formas, né? Aqui a irmã. Também a sugestão é, se tiver filhos pequenos, baixar ou imprimir atividades para crianças no site JW. E também, se tiver filhos adolescentes, conversar sobre um artigo para adolescentes do site. Obrigado. E a irmã Magali, lá atrás, lá no fundo, por favor. Também encenar uma história da Bíblia com os filhos e assistir um vídeo do site JW e conversar sobre ele. Obrigado. Então, aqui são 6 formas, né? Mas não devemos nos prender apenas a essas 6, né? Cada família pode encontrar outros meios de fazer esse estudo em família, sempre procurando fazer ele de uma forma, conforme foi mencionado aqui hoje, descontraída, com os filhos, né? Para que eles não fiquem enfadados ali de ficar ouvindo o pai e a mãe falar, só o pai e a mãe, mas criar meios que eles fiquem contentes e felizes ali naquela situação. Então, no estudo, nós observamos aqui alguns pontos importantes durante esse estudo. O primeiro ponto é que Jeová quer que os pais amem e eduquem os seus filhos. Outro ponto é que os filhos respeitem os seus pais. E outro ponto é que a família adore a Jeová junto. Então, esses 3 pontos básicos vai fazer o quê? A família ser feliz debaixo da orientação de Jeová. E, como revisão, como os pais podem educar os seus filhos? Educar e proteger. Agora fazemos um apanhado desse capítulo que nós estudamos os 5. Como os pais podem educar e proteger os seus filhos, em poucas palavras. O irmão Aelton. Uma das maneiras que nós aprendemos hoje é por ter uma adoração em família. Obrigado. E os filhos? Como podem mostrar respeito para os seus pais? Como eles podem ser ensinados? A jovem Luana. Sendo obediente aos pais. Obrigado, muito bem. Muito bom. Agora, por que é bom fazer a adoração em família toda a semana? Que aspectos foi mostrado no vídeo sobre a vantagem de termos uma hora específica e fazermos realmente esse estudo? O que traz para a família? O irmão... Com certeza isso vai unir mais a família e a cada dia surgem dificuldades, situações que a família vai aparecendo, então os pais podem conciliar isso na adoração em família. Também vai encorajar os filhos a continuar servindo a Jeová, perseverando, e a família com certeza vão se unir mais. Obrigada. Então, o estudo teve como finalidade ajudar pais, filhos a viverem felizes e a servir a Jeová. E, principalmente no mundo atual, fazer ou ajudar os seus filhos a ter assim um intercâmbio com os seus pais. E o estudo em família ajuda dessa forma aos filhos ter uma maior facilidade de comunicação com os pais. E, sendo feito dessa forma, a vantagem é da família para servir a Jeová. Queremos agradecer
A todos os comentários foram dados e a reunião prossegue com o irmão Luiz. Obrigado, irmão Fernando, pela condução do estudo bíblico de congregação e também pelos bons comentários de todos os irmãos e amigos que aqui participaram. Certamente hoje nós fomos bastante edificados em saber os resultados da desobediência. Então, quando vemos o que aconteceu com o povo de Israel pela desobediência flagrante que praticaram contra orientações claras de Jeová, nós certamente não queremos cair nesse desfavor dele. Vimos também como a obediência pronta pode nos proteger no Armagedon. Então, queremos ter um coração moldado para ser obediente. A semana que vem, também vamos ter uma instrução ligada a nossas orações. Então, como nossas orações, mesmo que silenciosas, serão realmente muito úteis a todo instante que passamos por algum tipo de provação. Então, queremos deixar esse incentivo da boa preparação, como fizeram hoje, para estarmos aqui juntos a semana que vem, na segunda-feira. Muito bem, nós temos alguns anúncios aqui para os irmãos. Temos aqui uma carta do arranjo de ônibus, então eu vou ler na íntegra aqui para os irmãos. Prezados irmãos, estamos nos aproximando do nosso congresso com o tema Seja Paciente, a ser realizado no Salão de Assembleia de Cesário Lange, em 19 de setembro de 2023 a 17 de setembro. Todos são incentivados a usar o sistema coordenado de transporte, o que inclui o arranjo de caronas, pois usufruiremos de uma boa associação com outros irmãos durante a viagem e faremos um uso equilibrado do estacionamento disponível no local do evento. Assim sendo, aqueles que tiverem lugares em seus carros poderão informar aos irmãos Luiz Santos e o irmão Wagner Garcia dessa disponibilidade de lugares. Também os irmãos que desejarem poderão ver quem está precisando de carona em nossa congregação e fazer seus próprios arranjos, convidando uns aos outros que puderem viajar juntos. Teremos também o arranjo de ônibus, e o valor previsto da passagem de ônibus é de R$ 40 por pessoa. Os interessados deverão dar seus nomes prontamente para o encarregado do arranjo, então os mesmos irmãos, Luiz Santos e o irmão Wagner Garcia. É importante que todos portem seus documentos pessoais durante a viagem para uma eventual fiscalização. Atenção, crianças menores de 12 anos, não acompanhadas de pais, familiares ou tutor, só poderão viajar no ônibus mediante uma autorização por escrito e com firma reconhecida em cartório de um dos pais nomeados como ou um tutor responsável pelo menor. Então, está aí nosso arranjo de ônibus ou de carona para nosso congresso. Então, temos um outro anúncio, é referente ao boletim número 5 de 2023. O vídeo boletim do Corpo Governante 2023, número 5, deve ser mostrado na semana de 31 de julho de 2023, no lugar das partes, como é trabalhar com as testemunhas de Jeová, de 8 minutos, e necessidades locais, de 7 minutos. Então, essas duas partes vão ser suprimidas no dia 31, para passarmos esse boletim número 5. Outro anúncio é contas do Zoom com descontos. Os publicadores que quiserem podem comprar licença do Zoom com desconto de cerca de 70% do valor normal. Os publicadores podem usar essa licença para atividades teocráticas e pessoais. Essa licença permite até 1.000
participações por reunião, sem o limite de 40 minutos. Visto que essa informação é confidencial, não falem sobre preço, termos ou outros detalhes com pessoas fora da congregação, nem postem isso na internet ou em redes sociais. Se algum publicador quiser obter uma licença do Zoom com desconto, pode falar então com o irmão aqui na congregação, o irmão Bruno Luz, vai estar responsável para receber mais instruções dele. Então, são esses os anúncios que nós tínhamos. Agora, nós queremos nos pôr de pé, todos os fisicamente capazes, para entoarmos juntos o cântico 133 de nossos cancioneiros, Quero ser um jovem leal, com base em Eclesiastes 12:1. E em seguida nós teremos uma oração final, pelas palavras do irmão Dario Caruso. Vamos cantar juntos.